estiver comprometido. Vocês já imaginaram o Flamengo quando todos os 10 voltarem? São 10 caras de fora, 10 jogadores. Eu vou listar aqui: Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela na seleção uruguaia, Pulgar na seleção do Chile, Ayrton Lucas, que está voltando de lesão agora, pode jogar contra o Bahia, e Alan, Cebolinha, titular absoluto hoje do Flamengo, Igor Jesus. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado com os melhores vídeos, né? Pessoal, a mídia já de orelha em pé, né? Porque sabe que quando o Flamengo já todo desfalcado, é forte, faz o que faz, né? Ganha dos seus principais adversários, né? Você imagine quando o Flamengo tiver com todos à disposição, né? Por isso que a mídia traz esse tema, né, em pauta, né? Já imaginou quando o Flamengo tiver com todos os jogadores pronto para jogar, todos à disposição? Aí, pessoal, tem que segurar, né? Pois é, pessoal, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. Tem informação também do jogo contra o Bahia dessa quinta, né? SBT Rio, link na descrição também. Pessoal, Gabigol tá voltando. João Guilherme, alerta aí, né? Gabigol entrou diferente. Entrou se movimentando. E outra coisa, a bola tá procurando Gabigol, né? Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Paranaense, que vale destacar que não tava impedimento, né? Mas preferiram dar o impedimento. O cara tá voltando. Gabigol tá voltando, né? Tá voltando da melhor forma, tá se movimentando melhor. Teve uma certa ocasião do jogo ali que foi colocado ao lado de Pedro, mas também se movimentando pelas pontas, dando lançamentos. Gabigol tá voltando, né? E tá voltando numa hora certa, nação. Tá voltando na hora decisiva, né? Numa hora de fase final de Libertadores, Copa do Brasil, né? João Guilherme alerta todo mundo aí, né? O Gabigol tá voltando. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre, minha opinião no final do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar aí, nação. O Gabigol tá voltando, hein, galera? Ele está melhor nos últimos jogos. Ele fez gol contra o Vasco, ele não entrou contra o Grêmio, ele fez gol contra o Atlético Paranaense, ele se movimentou bem melhor. O Tite, que não era o Tite, era o Matheus Bach, que estava no banco e em um determinado momento botou Gabigol e Pedro juntos. O Gabigol está voltando, hein? Gabriel Barbosa, neste momento, ele já se encontra bem melhor do que em toda a temporada de 2023, que ele não viu a bola, e o início de 2024, ali nos primeiros meses do ano, que ele também não foi bem e teve poucas oportunidades, né? O Gabigol está reaparecendo, né? E se reaparecer, se torna uma peça importantíssima para o elenco do Flamengo. Ele tá voltando, hein? Ó, Felipe Leal para o terror dos Antes. Eu também acho. O Gabriel ainda tem muita lenha para queimar, vai dar dor de cabeça, eu também acho. Jogador de 27 anos, 27 anos, cara. João, quem você acha que leva o Brasileirão? Francisco Borges. Ô, Francisco, esta rodada ela deixou um recado bem claro, na minha opinião. Flamengo e Palmeiras deram uma demonstração de grande força. O Palmeiras vai lá em Belo Horizonte e goleia um candidato direto ao título como ele, que é o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do Brasil. Vai lá e mete 4-0 na casa do Galo. E o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena com 10 desfalques. 10 desfalques. E perdeu o Bruno Henrique no intervalo.
num jogo em que o Flamengo foi melhor do que o Atlético Paranaense, jogou mais. Ou seja, esta rodada do Campeonato Brasileiro deixa o recado: Palmeiras e Flamengo são os times mais competitivos e a serem batidos no futebol brasileiro. Ainda são eles. O Botafogo está muito bem, hein? O Botafogo está muito bem. O Botafogo é um time que pode bater de frente com Palmeiras e Botafogo, com Palmeiras e Flamengo. Mas é o seguinte, o Palmeiras é um osso duro de roer. O Palmeiras é chato para o adversário. O Abel perde jogadores e coloca outros jogadores e mantém o estilo do time inteiramente competitivo e vai encaixando peças que começam a render bem. O Palmeiras é muito enjoado. E o Flamengo, que o Flamengo conseguiu ontem na Arena da Baixada e conseguiu contra o Grêmio também. O Flamengo estava sem um time inteiro, galera. E vocês viram o time que o Flamengo colocou em campo? Se o Flamengo resolver os seus problemas internos que levaram o Flamengo a grandes fracassos recentes, aquele ano lá de 2023, que o Flamengo não ganhou nada, o Flamengo perdeu para ele mesmo, porque foi uma confusão danada, uma desordem lá dentro, deu no que deu. O Tite, ele calmamente está tomando o controle da situação. O elenco do Flamengo está comprometido. E tem muita qualidade. Se o elenco do Flamengo estiver comprometido, vocês já imaginaram o Flamengo quando todos os 10 voltarem? São 10 caras de fora. 10 jogadores. Eu vou listar aqui. Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela na seleção uruguaia, Pulgar na seleção do Chile, Ayrton Lucas, que está voltando de lesão agora, pode jogar contra o Bahia, e Alan, Cebolinha, titular absoluto hoje do Flamengo, Igor Jesus. Aí o Flamengo coloca em campo um time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, que jogador, né? Que jogador, hein? Zagueiro no meio campo, que tranquilidade. Não vai sair mais do time não, hein? Ele vai ficar ali. Ele virou um concorrente, eu acho, para Pulgar, para Ala, ele vai ficar ali, não vai sair não. Léo Ortiz, Gerson, Lohan, grata revelação, Luiz Araújo, que vem em grande fase, Pedro e Bruno Henrique. Com esses desfalques todos, olha o time que o Flamengo botou em campo, gente. É um absurdo isso. Este time do Flamengo, que está jogando agora, sem os caras que estão fora, é um time capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, capaz de disputar para ganhar a Libertadores da América e a Copa do Brasil, ou não? Então, por tudo isso que eu estou falando, Palmeiras e Flamengo, eles vão continuar sendo o topo. E são os times que os outros têm que tentar derrubar. Eles deixaram esse recado bem claro nesta rodada do Brasileirão. Concorda comigo? E aí? Qual é a sua opinião? Quero saber a sua opinião.
Grande, boa tarde pra você. O que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, tá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então, o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo, ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez. Eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas, por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacional tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa?
Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Quer um dinheiro no Flamengo, Pedro? Nunca caso dinheiro no Flamengo. Pedro. A única coisa que eu faço... Então vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Teremos 2 jogos, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu estarei... Nação flamenguista, né? Mídia destacando esse grande jogo dessa quinta-feira, né? Flamengo e Bahia. O Flamengo é o vice-colocado, o Bahia tá encostado. E o Flamengo tem esse jogo decisivo, né? Maracanã mais uma vez lotado, a primeira vez que o Flamengo vai enfrentar o time de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é a primeira vez que volta o Maracanã para enfrentar agora seu ex-time, que é o Flamengo. E o Flamengo aí com vários desfalques, né? A única notícia boa que pode ser que Ayrton Lucas retorne à equipe, né? O Flamengo já tem um desfalque aí, certeza. Desse time eu não falo nem o desfalque para trás, né? Falo o desfalque desse time que tá atuando, né? Que é o de Fabrício Bruno. Levou o terceiro cartão amarelo, não vai para o jogo. Então, se Ayrton Lucas voltar, Léo Pereira volta para sua posição, zagueiro, né? E Léo Ortiz continua volante, né? Léo Ortiz vem desempenhando um bom papel, né, pessoal? Como volante. E a mídia começa a discutir aí que Eric Pulgar vai ter dificuldade para retornar à equipe, né? Como ala, né? Tomara que sim, né? É porque isso aí é bom pro Flamengo. A gente sabe que tem jogadores qualificados, não para jogar só em uma posição, para jogar em várias posições, né? Isso que todo treinador gosta, né? O Flamengo joga na quinta, às 20 horas. Jogo decisivo contra o Bahia. Mas a mídia está colocando aí Flamengo e Palmeiras como os possíveis favoritos a ganhar todas as competições. Não é diferente, né, pessoal? Todo ano que se passa e entra, Flamengo e Palmeiras sempre estão sendo colocados como os favoritos, né? O Flamengo pretende ir no mercado ainda, né? Vai abrir a janela dia 10 de julho, se eu não me engano. O Flamengo pretende ir no mercado, atrás de um lateral direito, né? Negocia com o Danilo, né? Jogador de seleção brasileira. Negocia com o Michael. Negocia com o Oscar. Então, vai aparecer muitos jogadores aí, né? Que o Flamengo está negociando. Mas é que se sabe. Surgiu também a conversa aí que o Flamengo poderia estar pegando Neymar por um ano de empréstimo, né? Marcos Braz demitiu, mas ninguém no mundo do futebol, ninguém pode cravar nada, né? Uma coisa é certa, né? O Flamengo com muitos desfalques, mesmo assim, jogando bem, vencendo e convencendo. A torcida entendendo, né, que não é para dar show nesse momento. É para ganhar, é para vencer. A questão de show, quando tiver todos os jogadores, aí sim, né? Pode-se cobrar desempenho melhor, um desempenho maior. Mas, por enquanto, o importante é a vitória, né, pessoal? Então, como seja. O empate foi bastante comemorado, até porque o Flamengo estava perdendo o jogo. No último lance do jogo, o garoto entrou, fez o gol. Bastante comemorado, né? Um ponto tem um sabor de vitória. O Flamengo caiu para a vice-liderança, mas nada que assuste. O campeonato começou agora. E a tendência é que o Flamengo continue nessa pegada, né? Todos estão dizendo, a hora do Flamengo perder pontos é agora, né? Aí tá se passando. Passou o primeiro jogo, o Flamengo ganhou do Grêmio. Segundo jogo, o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, né? Vai ser 9 jogos nessa batida aí que a mídia tá dando como o Flamengo perdendo pontos, né? Porque depois que retornar os 10 jogadores que estão fora da equipe, né? Aí fica mais complicado para os adversários, né? E o Flamengo todo estralaçado, que chama, né? Tá ganhando, tá empatando. Você imagina aí o Flamengo estando todo completo. Como é que seria, né? Como é que jogadores retornando das suas seleções, né?
foram convocados. Jogadores contundidos se recuperando. A tendência é que logo mais também Everton Cebolinha volte, né? Everton Cebolinha esse ano ele já sofreu umas 3 contusões, né? Lamentável, né? É um jogador que vem uma crescente muito grande no Flamengo, né, pessoal? Eu acho que ele e Varela foram os jogadores que mais cresceram com a chegada de Tite, né? Claro, tem outros jogadores que cresceram muito, né? Como o Davi Luiz, também cresceu muito o futebol dele, né? Davi Luiz era muito criticado pela parte da torcida, hoje já não é mais. É um jogador que quando saía com a bola, a torcida pegava no pé, que não era para ir, que ele é zagueiro. Agora já começou a entender que ele pode ser um homem surpresa. Até porque quando Davi Luiz avança pelo meio, ou recua um volante, ou recua um lateral, né? Dando aquela cobertura. Então isso já é um esquema, né? Tite, sabendo da qualidade de Davi Luiz, já adaptou, já fez um esquema para ele. E vira e mexe tem dado muito certo, né? Vale destacar aqui que o gol do Flamengo contra o Atlético Paranaense saiu de uma jogada dele. O gol que Gabigol fez, que não estava impedido, saiu de uma jogada dele. Então está se tornando uma jogada de praxe do Flamengo, essa daí, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Essa daí foi minha opinião. Deixa sua opinião. Se inscreva aí no canal Fla News. E até a próxima, nação.